Fala galera, beleza? O nosso bate-papo de hoje é com as meninas do CU.IRL, a queridíssima Carol e a queridíssima Lu. E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o Workaway. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou a Carol. E eu sou a Lucy. Nós somos do perfil CU.IRL. Estamos aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês enviaram para o perfil do @classificadoslimerick. Sobre o Workaway. Mas o que é o Workaway? Workaway nada mais é que uma plataforma de trabalho voluntário. A plataforma ela une pessoas do mundo inteiro com projetos e família do mundo inteiro. E a plataforma também te propõe a fazer um intercâmbio cultural. Sim. Você consegue aprender coisas novas e principalmente praticar o inglês, aprender Ou inglês. aprender uma nova língua. Ou seja, você troca trabalho por acomodação e alimentação. Bom, agora você já sabe o que é o Workaway. Pode mandar as perguntas, Felipe. Estamos preparadas. Perfeito, então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Existe alguma carga horária para ser cumprida no Workaway? E aí, meninas, existe ou não existe? Sim, existe. Vai depender de cada lugar, de cada perfil, Sim, o horário mas- que exige. Isso, mas normalmente são 5 horas por dia. 5 dias na semana. A gente viu É o que já vimos bastantes perfis, eu acho que a maioria é isso. Sim, é o que é mais comum na plataforma. 5 horas por semana. Mas também existem Dia. opções, por exemplo, 6 horas, 4 dias e 3 dias de folga. Então, depende do host. Então, 5 horas por semana, trabalhando 5 dias por semana e tendo 2 dias de folga. Sim. Normalmente é isso. Perfeito. Próxima pergunta. Os horários de trabalho permitem estudar nas escolas de inglês e até fazer um bico? Vocês acham isso possível? Conta aí. Vai depender muito do tipo de trabalho que você vai fazer, Sim, da localização, porque normalmente as escolas de inglês, por exemplo, são no centro da cidade. Então, se você escolher trabalhar numa fazenda, vai ser mais afastado, então vai ser mais difícil. Mas também não é impossível, é uma questão de encontrar o que melhor condiz com a sua situação. com o que você quer. Isso, e negociar o horário de trabalho. Então, é possível sim. Na cidade da nossa escola, por exemplo, existem algumas opções no Workaway. Sim. Então, poderia ser possível tentarmos negociar um horário que dê pra gente fazer aula e trabalhar. Não é impossível, mas também não é tão comum. Uhum. Legal, perfeito. A próxima pergunta é a seguinte. Na Irlanda, existem jobs em farms? Como faço para encontrar um? Não é tão comum. Uhum. Existem muitos jobs em fazendas na Irlanda. Isso. Existem muitas fazendas na Irlanda. Inclusive, 3 das nossas 4 experiências Foram foram em em fazendas, Estamos então em é uma bem delas. comum. Acho que vocês perceberam, né? Talvez! Para você conseguir um trabalho em fazenda, como a gente conseguiu, você precisa entrar em uma plataforma de trabalho voluntário. A plataforma que a gente conhece, que podemos falar muito bem, inclusive, é o Acho que é uma Workaway. das mais conhecidas também mundialmente. É o Workaway. Existem outras, mas o Workaway que a gente conhece E é o que estamos usando até o momento também. e dá pra dizer que é uma boa plataforma para isso. Então você precisa acessar a plataforma e pesquisar pelo país e pelo trabalho que você quer. Inclusive tem uma aba, se eu não me engano, tem uma aba de pesquisa avançada que você consegue colocar vida em fazenda, trabalho em fazenda, algo do Isso. tipo. Então ele já Existem- filtra todas as fazendas no país. Legal. Levando em consideração, então, que existe esse tipo de trabalho em farms, a próxima pergunta é bem pertinente. E esse tipo de trabalho, ele é registrado ou não? Não. É um trabalho voluntário, então não tem registro e também não tem contrato. É só uma negociação assim, através da plataforma mesmo. Entre você e o host. Via chat, entre você e o host, e só. Legal, legal. Bom saber. Fiquem atentos, então. A próxima pergunta é a seguinte. Existe algum pré-requisito para ingressar nesse tipo de trabalho? O único pré-requisito que a gente até encontrou na própria plataforma, no site, é que você tenha mais de 18 anos. Sim, que seja você maior de mais idade.
Só isso. Então, basicamente, é só isso que precisa. E Além- estar legalmente no país. claro. Então, você precisa de algum tipo de visto. Se você não for cidadão europeu, por exemplo, né? A gente está usando o nosso visto de estudante. E também é uma opção usar o visto de turismo. Então, a pessoa pode ficar, por exemplo, na Irlanda são 90 dias. Em 90 dias dá para viver bastante coisa. E dá pra. Se o seu foco for aprender inglês, em 3 meses você consegue avançar bastante, tendo esse contato direto com nativos e de cara mergulhando na cultura da Irlanda. E a gente percebeu um avanço bem legal no nosso inglês durante esses 3 meses. Graças a Deus! Bacana. Então os pré-requisitos são poucos, isso é um bom sinal, né? A próxima pergunta foi a seguinte: é um trabalho perigoso? Conta aí. Depende com o que você vai trabalhar. Sim. Mas falando da nossa experiência na fazenda, Não tivemos nenhum problema, nenhum perigo. Acho que assim, qualquer tipo de trabalho tem o seu risco. Então, se tiver algum risco, se tiver algum risco e tiver algum perigo, o próprio host vai alertar você. Então, por exemplo, se tiver algum animal aqui que a gente não pode chegar perto, ou então não dá para saber como que o animal vai reagir a uma pessoa nova, eles vão avisar a gente. Então, a gente já vai estar ciente e vai saber como lidar nessas situações. Bacana. Legal. A próxima pergunta que nos enviaram foi a seguinte, que também é uma curiosidade minha. Qual é a vantagem e a desvantagem? Sendo sincero, conta aí. Vantagens? vantagens. Muitas. Muitas, Muitas mesmo. muitas. Vamos listar algumas, Aprender inglês, praticar o inglês. Sim, acho que é a principal. Foi a principal pra gente. Conhecer gente do mundo inteiro. A gente Fazer conheceu muitas muita amizades. gente. A gente conheceu muita gente. De países que a gente não sabia nem que existia. É muito legal. Acho que a troca cultural também foi muito legal. Sim. Quando Aprender coisas novas. Sim. A gente aprendeu sobre trabalhos que a gente nunca fez, que a gente nunca imaginou e queríamos fazer. Isso. A economia com acomodação, com alimentação, né? Porque não tem gasto nenhum enquanto você estiver fazendo workaway. Conhecer lugares novos, cidades, estados, Sim, países. explorar a região. Só vantagem, gente. É bom demais. A gente tá apaixonada. E a desvantagem? Desvantagem? É difícil falar de desvantagem, mas Acho a que única que a gente poderia listar é não estar recebendo algum salário ou algum... não ter nenhum ganho financeiro. Mas assim, comparado a todas as vantagens de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, não é nada. Então vale muito a pena. Vale As muito a vantagens pena. são muito maiores que as desvantagens. Pô, meninas, que legal! Essa é uma informação muito importante para quem pensa em trabalhar numa fazenda, por exemplo, né? Então, saber que tem mais vantagens do que desvantagens já é um ganho tremendo. E, no meu ponto de vista, acho que a imersão cultural e a troca de cultura seria o mais fantástico nisso tudo, né? Legal, tô adorando. Vamos para a próxima pergunta, então. Por que escolheram trabalhar nessa modalidade workaway? Longa história. Sim. Pura necessidade. A gente... Inclusive a gente nem sabia da plataforma. não conhecíamos o Workaway, nunca tínhamos escutado falar sobre. Porque acho que não é uma coisa comum no Brasil, por exemplo. Não. Mas, em resumo, chegamos na Irlanda no final de janeiro para fazer intercâmbio, Sim. para estudar inglês. Estudamos durante 1 mês e meio e veio o coronavírus, veio Tudo fechou, o toda a país fechou. paralisação. E nessa mesma época a gente não conseguiu o emprego. Então a gente estava se mantendo ainda com o valor que a gente usou para comprovação. E continuou sendo assim, pagando aluguel, alimentação por mais 2 meses. E o dinheiro estava acabando e a gente chegou ao momento que talvez a gente teria que voltar. Talvez não, a gente teria que voltar ao Brasil. Porque a gente não tinha mais dinheiro para se manter no país. Sim. E foi aí que apareceu o Workaway. Uns amigos da escola falou com a gente sobre a plataforma. Porque desistir do nosso sonho não era uma opção. Não era uma opção. Então a gente estava caçando tudo que pudesse existir no mundo para continuar aqui. E foi aí que essa nossa amiga contou, nossa amiga da escola contou sobre a plataforma. Inclusive ela está fazendo Workaway também nesse momento.
e foi onde salvou o nosso intercâmbio. Isso. Pô, que legal, meninas, que legal. Vocês literalmente se reinventaram dentro dessa loucura que é intercâmbio, né? E eu acho que o mais gostoso disso é isso aí, se reinventar. Perfeito, achei muito bacana a estratégia de vocês. E quem sabe lá no início, se vocês soubessem do Workaway, seria já uma primeira opção, quem sabe, né? Mas legal, vamos lá. A próxima pergunta é o seguinte: você pode sair e voltar para a cidade a qualquer momento? Ou é um pouquinho mais regrado? Sim. Sim, você pode fazer o que você quiser nos seus momentos, nos seus dias de folga ou depois do seu horário de trabalho. No seu horário livre. O seu único compromisso com o host é durante o seu horário de trabalho, é o seu trabalho. Mas fora daquilo, você faz o que você quiser. Você também consegue fazer viagens curtas, se você preferir. Se você também quiser desistir do seu local, se você não gostou, se alguma coisa não te agradou, você pode pegar suas malas e ir embora no momento que você quiser. Não existe nenhum acordo, não existe nenhuma proibição. Você é livre. Ah, entendi. Então é algo mais flexibilizado, né? Beleza, eu acho que isso é um ponto muito importante para quem tem interesse em fazer. Porque eu, particularmente falando, eu achava que era algo mais restrito, que você não poderia sair daquela região com tanta facilidade assim, né? Mas beleza. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Qual é o caminho a seguir para conseguir esse tipo de trabalho? Conta para nós. Bom, você precisa entrar na plataforma do Workaway. A plataforma não é grátis para você conseguir contato com os hosts. Existe uma taxa que você paga, mas, por exemplo, você consegue fazer pesquisas de forma gratuita. Sim. E é muito interessante para você ver realmente se eles estão precisando na região que você está pensando em ir, ou então se existe o tipo de trabalho que você gostaria de fazer. Então é bem legal. Faz uma pesquisa primeiro, e se realmente alguma coisa te agradar, se bater com o que você estava esperando, é só pagar a taxa. Qual o valor? Sim, aí tem duas opções de perfil, na verdade. Tem o perfil individual, que a taxa é 39 euros por ano, e tem o perfil de casal ou 2 amigos, que são 49 euros por ano. É só pagar a taxa, você consegue enviar mensagem para todos os hosts que você se interessar, e ele vai te responder, e assim vocês vão conseguir combinar a data, enfim. É só embarcar E o uso da plataforma também é muito simples. A forma de pesquisa da plataforma é muito simples, então não tem segredo. É só criar o seu perfil mesmo e enviar a mensagem. Ufa, então ainda bem que temos uma plataforma fácil de usar, né? Isso já é bom. A próxima pergunta é a seguinte: normalmente vocês moram com as famílias, nas casas ou isoladas mais no campo, na fazenda mesmo? Como é que funciona essa divisão?